Você vem comigo? Tema de hoje: o movimento neopentecostal. De onde vem esse nome? Neo, de novo, novo movimento pentecostal. O movimento pentecostal passou por várias fases. A primeira, aquela que nós estudamos, o movimento pentecostal, desde o movimento lá da Rua Azusa e respaldos aqui no Brasil, gerou aquela igreja pentecostal que consideramos a igreja pentecostal tradicional, a igreja pentecostal de raiz. Hoje já tem a Nutella, né? Aquela que é raiz. O que é a pentecostal? Geralmente eles têm algumas características de usos e costumes, geralmente se vestem de modo mais formal, mulheres de saia, os homens de terno, e aqui não é nenhuma crítica minha, é apenas uma identificação daquele povo, e fica aqui o meu elogio, na verdade, porque eu vejo que esses irmãos são irmãos de oração, eles têm paixão por Deus, eles são sérios com Deus, eles são pessoas apegadas às Escrituras, eles levam Deus a sério. Quando Deus fala, eles querem obedecer, eles têm esta relação íntima com Deus. É claro que isso banhado de dons do Espírito Santo, falar em línguas, profetizar, curas divinas. E aí esses irmãos têm essa relação com Deus. Temos aí, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, das tradicionais, que eu me refiro, que ainda mantém os seus costumes, porque tem muitas hoje que são moderninhas, novinhas, tal, que são diferentes das antigas. A igreja cristã no Brasil. Então, esses irmãos são muito apegados à experiência que eles têm com Deus. Uma segunda onda, um segundo movimento, dentro do movimento pentecostal, foi aquele que somou-se a esses grupos que experimentavam cura divina. Então, surgiu ainda dentro do movimento pentecostal, novas igrejas com esta experiência do batismo com o Espírito Santo, mas também experiências de cura divina, que era, por exemplo, a Cruzada Nacional de Evangelização, que depois tomou o nome de Igreja do Evangelho Quadrangular. Você tem a Igreja Deus é Amor, do missionário Davi Miranda. Você tem a Igreja O Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo. E essas igrejas com muita ênfase, mais em cura divina do que em outras coisas. O Davi Miranda era muito característico, por exemplo, nas rádios brasileiras. Não sei se alguns de vocês se lembram desse nome nas rádios, porque muitas rádios tinham o Davi Miranda pregando. Ele era característico pela voz dele, aquela voz que ele pregava. Vocês devem se lembrar, não é? O missionário! E o pessoal respondia, o missionário! Davi Miranda! E o povo respondia, tal. Vocês devem se lembrar, né, disso. Chegava até a ser cômico, né? E ele tinha aquilo de entrevistar o diabo, os demônios, antes de expulsar. Tinha muita expulsão de demônio. Demônio! Qual é o teu nome? De onde você veio? E então, na rádio isso, imagina. Aquela coisa toda. Mas esse era o segundo movimento na igreja pentecostal. Um terceiro movimento atingiu as igrejas tradicionais, que nós já estudamos aqui como sendo o movimento carismático, o movimento das igrejas renovadas, que atingiu igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, que continuaram com algumas características originárias deles, mas somou-se a isso os costumes pentecostais e as experiências pentecostais. Um quarto movimento é esse neopentecostal. O neopentecostal é muito diferente do pentecostal de raiz. É muito diferente. Porque ele soma à crença dele, não tem mais muita ênfase em batismo com o Espírito Santo, nessas coisas. A ênfase está em outros aspectos e com um certo sincretismo. Vou te explicar o que é essa palavra. Sincretismo é quando você pega algumas práticas ou crenças de outras religiões, ou que se tornou até cultural na sua nação por influência de outras religiões, que não fazem parte do cristianismo, e insere dentro do pacote do cristianismo. Então a ideia de você botar a água diante da televisão para ser abençoada, não tem isso na Bíblia Sagrada. A ideia do lenço ungido e tudo mais. Mas não levava os lenços e aventais de Paulo. Gente, o lenço de Paulo não era esse lenço aqui. Era outra história. Paulo não tinha condições de ir nos lugares de tão acessado que ele era. Então as pessoas pegavam até partes de roupas dele e levavam, e pessoas eram curadas. Mas em nenhum lugar das Escrituras isso se repete. Não é nenhuma regra.
Inclusive, Paulo não cobrava por isso, né? Mas você tem que pagar o lenço, aí tem lenço ungido, vassoura ungida para expulsar espírito da tua casa, travesseiro ungido que cura até problema de intestino preso, que você já viu no YouTube, essas coisas, né? São umas coisas assim que inventa, e cada hora inventa alguma coisa. Não tem na Bíblia Sagrada isso. E vem de outras religiões, essas crenças. Algumas outras são inseridas aí no meio. Se fala muito do diabo. O diabo é muito grande nesses lugares. Por quê? Porque você tem que criar um inimigo muito grande para poder mostrar uma vitória maravilhosa. Então, essas pessoas, quando elas começam a praticar essas doutrinas, elas criam, você vai ver isso aqui adiante comigo, uma ideia de um crente, super espiritual. Só falta tocar música de fundo de super-herói, porque o cara pode tudo, ele ora, acontece, ele sai na rua, os anjos estão junto, Deus revela tudo para ele. Deus me revelou que eu tenho que ir para o ponto de ônibus, que o ônibus vai passar. Essas coisas que acontecem. Então é muita revelação e as pessoas parecem que são sobre-humanas. Mas nesses lugares também se cria, então, fala-se muito sobre o diabo, para que esses super-heróis enfrentem o Satanás, né? E eu me lembro uma pessoa que uma vez conversando comigo, ela estava exagerada. E por que você fala, e o diabo fez? E eu estava saindo de casa e o diabo, sabe aquela coisa? Saiu a maçaneta na minha mão, foi o diabo que queria me impedir. E eu estava no trânsito e aquele trânsito na minha frente, foi o diabo que fez o trânsito. De vez em quando eu acredito mesmo, porque o trânsito de São Paulo é do capeta. Mas foi o diabo que fez, e o diabo tal. E a pessoa falando o tempo todo que o diabo estava fazendo as coisas em cima dela. Eu falei, irmão, deixa eu te contar uma coisinha, só um detalhezinho. Eu não sei se você sabe pelas escrituras, Deus é onipresente. Sabe o que é isso? Onipresente significa que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. E só Ele tem essa capacidade. Ou seja, o diabo não tem. E se ele não tem, pera lá. 7 bilhões de pessoas existem nesse mundo. E o Satanás, o diabo, ele próprio perseguindo você, cara, tu é um perigo mesmo, hein? Tu é o cara. O cara se tocar que ele não é esse herói todo. Então essas invenções todas fazem um diabo muito grande. As pessoas inventam um diabo que não existe. Daqui a pouco você vai encontrar o diabo chorando lá na esquina, dizendo, tudo eu, porque tudo é o cara. Então, esses exageros não fazem parte do Evangelho de Jesus. Né, você não acredita que possa ter coisas com demônios? Sim, a Bíblia fala, mas ela fala que em nome de Jesus aquilo sai, pronto, acabou. Não precisa ficar entrevistando, né? Qual é o teu nome? Daqui a pouco vai deitar o endemoniado no divã. O que você achou da sua última possessão? Bom, tudo começou quando eu possuí essa pessoa e tudo mais. Vai começar a ser assim. Então, esses exageros me parecem um pouco manipulativos. Confesso para vocês com toda sinceridade que talvez 90% de tudo isso que acontece não passa de transe psicótico e não tem demônio coisa nenhuma. Vamos ser sinceros, vai. Porque qual é teu demônio? Plock Monster. Para quem é do tempo, Plock Monster era uma figurinha que vinha no chiclete Plock, que colava aqui no braço. E nas igrejas, como era proibido tatuagem, as crianças usavam, falavam que aquilo era pacto com o demônio. Aí vai expulsar o demônio do Plock Monster. Pera, né? Pera. Então, é importante nós sabermos, eu levo a sério as coisas espirituais, mas as coisas banais, elas precisam ser zombadas para mostrar a ignorância que é. Então, a igreja está caindo em descrédito, gente. Por causa dessas coisas, a igreja está caindo em descrédito. Vou falar mais coisas ainda que a igreja faz, a igreja cair em descrédito. É uma pedição de dinheiro o tempo todo. São técnicas manipulativas para as pessoas darem dinheiro. Se você quiser, procure na internet, tem vídeo de um bispo bem conhecido ensinando ali os seus asseclas como arrancar dinheiro do povo. Esse é o nome mesmo que eles usam. Esse é o nome.
Eu me lembro, nós estávamos numa reunião de pastores, nós estávamos numa reunião de pastores, decidindo como é que seria aquela reunião, e na hora ali, não, tá, como vamos tirar a oferta, tinha um pregador de fora, tal, eu estava ali na organização também, e, como é que vamos tirar a oferta, tal, aí um irmão chegou assim e falou, não põe o Anésio para tirar a oferta não, porque o Anésio não sabe. Eu respondi com a minha mesma elegância, né, que você sabe que eu tenho, né, eu não sei, não quero saber, e o resto você já sabe. Não é? É verdade. Ele não sabe arrancar dinheiro do povo. Arrancar dinheiro do povo? O povo não tem vergonha de dizer uma expressão dessa? E eu fico assim, eu falo, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Então, essas técnicas manipulativas, um deles lá, por exemplo, chega lá com seus assecos e fala, você precisa aprender a arrancar dinheiro do povo, porque aí começa a mostrar, falou, não tenta ser mole lá na frente, ser mole o povo não dá, você tem que ser muito claro, as pessoas têm que sentir confiança no que você está falando. Então eu faço assim, eu falo, olha, pega a Bíblia aqui e falo, aqui é a promessa de Deus, que vai cumprir na tua vida, se você der, Deus vai te dar, e se Ele não der, ele pega a Bíblia e joga assim no chão, eu rasgo essa minha Bíblia. Então, que isso? Eu fui criado pela minha avó na minha primeira infância, e a fé dessa mulher era o seguinte, ela falava assim, olha, ainda que Deus me mate, eu nunca vou deixar de servi-lo. Ela falava também assim, ela falou, Deus não precisa responder mais nenhuma oração minha, porque o que Ele fez comigo, que Ele salvou a minha vida e me deu a vida eterna, Ele não me deve mais nada. Aliás, Ele nunca deveu nada para mim. Não é que ela não acreditava que Deus respondesse a oração, ela só dizia que Deus não estava em dívida com ela. Nós somos servos, Ele é Senhor, coloca-se no seu lugar. Então estão invertendo, estão ensinando técnicas para a gente manipular Deus. Deus está preso à sua palavra. Quando você confessa, Deus está obrigado a praticar, a realizar aquilo que você confessou, porque está escrito na sua palavra. Espera aí, manipulação dos deuses, quem já estudou história das religiões, isso tem um nome, chama-se feitiçaria. Esse é o nome que é dado quando você estuda história das religiões. Então, essas coisas misturadas com o Evangelho deturpam o Evangelho de tal maneira que as pessoas passam a não acreditar mais. Elas até acreditam em Deus, elas acreditam em Jesus, mas quando fala de igreja, você vai dar dinheiro para pastor? Não é isso que fala? Já falaram isso para você? Já falaram para mim? Aí quando fala, você vai dar dinheiro para pastor? Fala, eu sou pastor. Mas é terrível. Você não imagina as vergonhas que a gente já passou por ser pastor. Cada uma. Anos atrás, eu deixei o carro num lava rápido, e aí eu fui, perdi o horário de pegar, fui lá pegar, já estava fechado, tinha lá o segurança, conversei com ele, mostrei meus documentos, tudo mais, peguei o carro, quanto paguei, e fui embora para casa. Naquele tempo eu tinha 2 carros. No dia seguinte eu fui levar outro carro lá para lavar. E eu conversei com o dono, falei, sou eu que deixei o carro aqui ontem, tudo mais. Tá bom, tal. Então, tudo mais, aqui é meu carro, tal, desculpa, não vou repetir, mas quanto é? Ele falou, tanto desse carro e tanto daquele. Eu falei, olha, eu já paguei aquele para o segurança que estava aqui, mas se ele não lhe passou, nenhum problema, eu pago aqui, e depois a gente conversa com o segurança, ele vai falar que eu paguei, e fica de crédito, eu vou usar aqui outras vezes. Aí o cara falou, não, de maneira nenhuma, que isso, cliente, é você, nada a ver, se você está falando que pagou, para mim está tudo ok, tal. Mas esse segurança, eu vou te contar, viu, meu, o cara é um ladrão, não trabalha mais aqui não, viu, não trabalha mais aqui não. E o safado ainda é pastor. Aí eu olhei, assim, eu travei, ele ainda continuou, falou, pastor, vê se pode, essa raça não presta. E olhando para a cara do cara, assim. Minha mãe é paulista, eu sou paulistano, filho de paulista com baiano. Sangue de baiano na veia, sangue que você sabe, não leva desaforo para casa. Claro que a gente mantém a elegância da paulista, mas fala como baiano. Então eu virei assim para ele e disse, meu senhor, então vamos fazer o seguinte, eu pago também o de ontem, porque eu quero pelo menos limpar aí a moral da raça, porque eu sei que o senhor não sabe, mas eu sou pastor. Aí o homem ficou sem graça, claro, eu fiquei, agora devolvi sem graça isso para ele também.
como fosse sem graça. Não, senhor, não, desculpa, eu não quis ofender. Eu falei, não, tudo bem, mas aprende essa, não generaliza mais não. Ainda existe gente honesta, ainda existe. Mas é difícil. Por quê? Porque antigamente, como uma pessoa ser pastor, primeiro ela estudava, ela era formada para aquilo, ela era treinada no meio da igreja, ela era testada e aprovada no meio da igreja, para depois se tornar pastor. Mas hoje, com esse crescimento que tem, querendo abrir um monte de filiais como se fossem franquias, pega pessoas despreparadas, só porque sabe falar em público, dá um microfone para a pessoa e fala que é pastor. E aí saem essas situações que a gente encontra hoje em dia. Como se isso não bastasse, esse movimento, eles têm também uma gana muito forte por poder. E por poder, eles tentam crescer e dominar áreas da sociedade. Tem uma doutrina sobre isso. Nós temos que dominar a educação, nós temos que dominar a comunicação. Por isso, comprar rádios, comprar TVs, ter programas na TV, é imprescindível para essa teologia do domínio. Muito bem, muitos anos atrás, aqui na Carisma, nós recebemos uma oferta, uma proposta, vou chamar assim, de um canal de televisão, abrindo para nós de termos um programa na TV, e era 50% de desconto para que a gente pudesse ter o programa lá. Mesmo assim, gente, era caro para caramba. E as nossas finanças aqui não dariam para isso. Teríamos que fazer alguma coisa extra para ter isso. Eu já ia decidir por não, quando me insistiram para eu conversar com a igreja. E eu conversei com toda a igreja, quem é da época se lembra, que eu abri para a igreja. E o que a gente faz com relação a isso? Eu gostaria que vocês dessem a sua opinião. Após o culto, uma irmã me procura. E essa irmã me procura, assim, até com um tom de choro, e ela falou, Anésio, eu precisava te contar isso. Eu estou há 4 meses aqui na Carisma. E o que me fez ficar aqui foi exatamente essa maneira como a gente trata a questão financeira, porque eu não aguentava mais pressão na minha igreja, de ter que dar, ter que dar, ter que dar. Os sermões, assim, tinha mais tempo de sermão na oferta do que o sermão mesmo da palavra de Deus. Era mais de meia hora ali, a pessoa só pregando para o povo dar, e se você não desse, tinha cobrança. Começaram a controlar quem dava, quem não dava dízimo. Ela falou, mas a igreja não era assim. Era uma igreja como aqui. Só que aí nós fomos ter um programa. E esse programa custou caro. E a igreja topou e entrou e pagou a primeira, a segunda foi apertada, a terceira já não tinha mais dinheiro, aí começou essas coisas. Aí tinha que vender tudo, vendendo isso, vendendo aquilo, e dar oferta, dar dízimo, inventar um outro negócio agora chamado primícia, e aí, sabe, a oferta alçada, e aí vai inventando coisa para o povo dar dinheiro, e pregação só em cima de dinheiro, e só se fala de dinheiro. Ela falou, Anésio, acabou a igreja, não é mais a mesma, ela se transfigurou. E eu vim para cá, e eu gosto tanto daqui, por favor, não deixa a Carisma ficar assim. Eu abracei aquela irmã, eu falei, querida, pode ficar tranquila, pensamos igual a você, vamos sempre respeitar a vida de cada pessoa aqui, e aqui nunca vamos ser uma igreja apelativa nesse sentido, porque não faz parte do nosso estilo, da nossa doutrina, da nossa maneira de pensar, da nossa cultura. A gente tem até aversão a isso. Então, note que, é claro, a igreja precisa de dinheiro, você tem que pagar luz, água, você tem tantos detalhes aqui que você tem que pagar, mas isso são de ofertas voluntárias. Aí a igreja fica fazendo negócios, e então, para que as pessoas deem mais, começa a dizer, eu toma lá da cá, você dá, e Deus vai te dar, e tal, e fica insistindo nisso. Bom, nessas igrejas, nessa doutrina de poder, tem mais um fator aqui, poder político. Você pode notar que todas essas igrejas têm sempre um candidato na época de eleições, sempre tem, e algumas delas, se for grande, vai trazer os peixes grandes no púlpito e tudo mais, e recomendar essa pessoa, falar para a igreja votar, e depois os membros ficam com essa cara de tacho, porque vai lá, vota, porque o pastor, o bispo, o apóstolo, o semideus falou que aquele cara era de Deus, que tinha que votar, e agora o cara está preso lá em Curitiba. Como é que fala um negócio desse? Como é que faz? Então, e aí tem aquela coisa, não, fomos enganados, mas aí chega com outro candidato depois. Não quietam, sabe? Querem ter, igreja tem que ter partido político. Tem igrejas no Brasil que são donas de partido político.
Não é que tem um candidato, tem um partido. São de alguma igreja, alguns partidos que você tem por aí são de igreja. Quando Jesus falou, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, será que ele não está fazendo essa separação entre a nossa vida social, nossa vida como cidadão e a nossa comunhão com Deus? Será que essas coisas não têm que se separar? Por cultura pessoal, por ter sido criado na Igreja Batista, a Igreja Batista de raiz, não essas Nutella que tem hoje aí, que leva candidato de político, tudo no púlpito e tudo mais, que eu acho um horror, para quem já foi batista na vida, sabe o que eu estou falando, é um horror. Porque na Igreja Batista, uma das coisas que tem firme na Igreja Batista é a seguinte: igreja é separada do Estado. Estado e igreja não se unem. São duas coisas separadas. E eu penso assim até hoje. A igreja, quando ela se envolve com a política, veja bem, a igreja ela é politizada, ela entende do assunto, mas ela não se envolve, não fica de, como dizia minha avó, naquela gentileza, rabo preso, né, com política, nem com político. Então, a igreja, quando ela se envolve com política, isso tem um nome para mim: prostituição. Esse é o nome. Prostituição. De onde eu tirei isso? O livro de Apocalipse fala da prostituta, da grande prostituta, e ali a igreja falsa, a igreja que se desfigurou como igreja, a grande prostituta que com ela se adulterou os reis, adulterou os ricos da terra, enfim, o dinheiro e o poder corromperam a virgem, que seria a igreja verdadeira, e ela se tornou numa grande prostituta. Bíblia Sagrada. Então nós precisamos dessa sabedoria para não entrar por esses meios que simplesmente não representam o Evangelho. São coisas estranhas ao Evangelho e chegam até mesmo a causar uma certa aversão na sociedade com relação à igreja. Aliás, última coisa que eu quero falar sobre esse tema é: a igreja brasileira ainda vai pagar muito caro por esse envolvimento político que está tendo nesses últimos dias. Eu nunca vi a igreja de tão rabo preso, não tem outra palavra não, é palavra feia mesmo que eu estou falando, rabo preso, né, com a política, com sujeira, com gente que não é de Deus, é lobo vestido de ovelha, e a igreja presa com essas coisas. Isso vai ter um preço para a gente lá adiante, vai ter um preço lá adiante. Então essa é a minha reclamação, e nós precisamos fazer aí uma cirurgia. Por quê? Porque tem joio e tem trigo. Tem coisa ruim e tem coisa boa. Tem gente que ama Jesus, mas está nesses meios. Tem gente que pensa que esse aqui é o certo, porque nunca aprendeu outra coisa. Tem gente que, com toda sinceridade, pega lá sua aposentadoriazinha, que já está cortada agora pela metade, tadinho, né? Ainda pega o dinheirinho dele lá e dá na mão do missionário lá, porque o missionário precisa pagar o programa de televisão para aparecer mais e ganhar mais dinheiro. Então, eu vejo um perigo na igreja. Alguém diria o seguinte: mas e aí, como é que a gente sabe o que é certo e o que é errado? Eu te explico. Chegaram uma vez para um agente da Polícia Federal que cuidava da questão das notas falsas, dinheiro falso. E perguntaram assim para ele: como é que você sabe quando o dinheiro é falso? Porque tem tantas variedades, né? Como é que você reconhece uma nota falsa? Ele falou: olha, na verdade, não dá para conhecer todas as notas falsas. É tanta variedade, tantas maneiras diferentes que as pessoas fazem, que não dá para conhecer. Então, o que nós fazemos é o seguinte: eu conheço muito bem a verdadeira. Quando você conhece muito bem a verdadeira, você sabe o que é falso. Você reconhece o falso por conhecer bem a verdadeira. Meu irmão, essa palavra é para você agora. Conheça bem aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse é Jesus. Vai conhecer Jesus, vai andar com Jesus, vai ler a Bíblia Sagrada, vai estudar o Novo Testamento, vai ler os Evangelhos, vai falar com Deus e ter aquela relação com Deus que você percebe quando você está andando com Deus, quando você está longe de Deus. Anda com Deus. E um detalhezinho: quando você vê alguma coisa acontecendo no meio da igreja que você acha um pouco estranha, pergunte-se: se Jesus vivesse hoje, no Brasil, com o nosso tempo, nossa cultura, porque ele era gente igual a gente, ele faria isso? Se a resposta é não, então não faça. Jesus e os apóstolos fariam uma coisa dessa? Não, então não faça.
Então, vamos pensar assim, Jesus é o nosso padrão, é Ele que nós temos que identificar, é Ele que nós devemos copiar, Ele é a nossa régua de medir, Ele é o nosso prumo, é Ele a nossa pedra angular, usando termos bíblicos aqui agora de construção, mas é por Ele que nós devemos nos pautar. Amém, queridos? Amém. Eu quero começar falando com vocês de um texto bíblico um pouco longo, Atos 8, de 1 a 25. Eu não vou ler o texto porque ele é muito grande. Conta a história de Filipe, que era um novo líder no meio da igreja. Há um tempo ali em Atos 6, quando os 12 apóstolos chamam mais 7 para ajudá-los, Filipe era um deles. Filipe, Prócoro, Estevão, Nicanor, Timão, Pármenas, esses homens. E Filipe vai para a cidade de Samaria. E lá ele começa a evangelizar, a pregar sobre o nome de Jesus e o reino de Deus, e muita gente se converte. Milagres começaram a acontecer através do ministério do Filipe. E um homem, um feiticeiro é alguém que está acostumado a mexer com os espíritos estão bravos, você tem que fazer aqui uma oferenda para ele ficar calminho, o espírito, você quer que ele dê tal coisa, você tem que dar tal coisa para ele, e ele é acostumado com essas manipulações espirituais. Um homem desse ouve Filipe pregando, vê os milagres que Filipe realizou, ele se converteu. Ele falou, isso aí é mais forte do que o que eu tenho. Nisso a igreja em Jerusalém fica sabendo desse momento, lá de Samaria. E envia para Samaria Pedro e João, homens mais experientes do que Filipe. E então, Pedro e João vão até Samaria, e chegando lá, se reúnem com os novos convertidos, orientam, oram por eles, impõem as mãos e os homens são cheios do Espírito Santo. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, se falaram em língua, se tiveram alguma experiência dessas pentecostais, talvez tenha sido isso que aconteceu naquele momento. E aí esse Simão feiticeiro, quando chegou Pedro e João e fizeram isso, falou, uau, esses dois são ainda mais fortes do que aquele outro. E ele ficou assim abismado com aquele sobrenatural, com aquele milagre do povo recebendo o Espírito Santo. Então ele se aproxima de Pedro e fala o seguinte, o que eu tenho que fazer para que quando impor as mãos sobre as pessoas, venham também sobre elas o Espírito Santo, como vocês fazem, né? Quanto que eu pago para isso? Ele está acostumado, feiticeiro é assim, você tem que pagar para receber alguma coisa. Quanto é dinheiro eu tenho, eu pago, eu quero isso em mim. Como é que eu compro esse dom? Pedro, com aquela elegância de um lord inglês, que você conhece, não é? Pedrão. Chega para o cara, aquela elegância, e fala, vá para o inferno você com esse seu dinheiro. Não está escrito isso na Bíblia, essa é a versão anesiada. Então, mas o Pedro diz isso, você não está querendo comprar a graça de Deus. Como é que é isso? Gente, o que isso nos ensina? Todas as religiões pensam assim, os deuses são comprados. Eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me abençoe. Ou senão Deus está bravo comigo, eu tenho que fazer alguma coisa para apaziguar a ira de Deus. O feiticeiro falou daquilo que ele conhecia, ele manipulava os espíritos, sabiam como eles agiam. Então é aquela história, faça uma boa oferta aqui e eles fazem o que você quiser. Pedro chega com a elegância dele e fala, peraí, meu Deus não se compra. Deus não se compra. Ídolo sim. Você faz uma oferenda aqui, dá uma galinha morta aqui, umas farofas e umas velas, e os espíritos lá estão comprados. Ou, por exemplo, outras religiões, você pediu lá para o santo, ele te fez um milagre, você tem que pagar o milagre agora, ou seja, você tem que pagar a promessa. E talvez a promessa seja pagar a promessa de forma publicitária. Bom, uma faixa na frente da sua casa, dizendo agradeço ao santo tal pela graça, né, concedida.
Porque se você não fizer isso, ele tira. Esse é o pensamento das religiões por aí. Isso não é do cristianismo, gente. Embora essas coisas se fazem em lugar que se diz cristão, isso não tem na Bíblia, não é do cristianismo, isso é sincretismo religioso. Isso também você vê nos movimentos modernos, quando diz o seguinte: você quer receber uma bênção? Então venha, traga a sua oferta, do tamanho da bênção que você quer. Isso é manipulação. Ninguém me contou, eu vi um envelope igual desses de dízimo que tem, de oferta, e estava lá, dá a sua oferta. Se a oferta é para cura, tinha lá valor, é tanto. A oferta é para arrumar marido, esse é mais caro. É mais caro, porque não arrumou, tá mais difícil, então, ó, tá aqui, isso aqui tem que ser a bênção maior, né? Então, tinha até uma coisa, chega a ser uma aberração, que tinha lá, para receber o Espírito Santo. Gente, a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 7, ele fala claramente sobre o assunto, e diz assim: se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus dá, é de graça, você não paga para isso, não é porque você merece, é porque Deus é bom, é por isso que Deus dá. Mas essa manipulação, era isso que o Simão, o feiticeiro lá, estava acostumado a fazer. Por isso que ele quis comprar, pagar ali para o Pedro e João aquilo. Aquele que pensa em comprar a Deus, continua correndo atrás de ídolo. Então, é como aquelas pessoas que fazem negócio ilícito, rouba pra caramba, apronta mil e uma, mas é a hora que ele vê que a coisa está começando a ficar esquisita para o lado dele. E aí um dia ele acorda com um japonês da PF na casa dele, não é? Batendo lá, e aí o cara fica apavorado, aí ele vem para a igreja, quer dar uma grande oferta, tal, porque ele quer comprar Deus, quer comprar. Mas não se deixe ser manipulado, que Deus deixe de ser um ídolo, manipulado à moda da feitiçaria, e que Ele seja para nós aquilo que o próprio Pedro, apóstolo, disse na carta dele, 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda graça. Graça de graça. Graça é favor imerecido. Graça significa o seguinte: você não vale nada, mas eu gosto de você. Esse hino, sabe esse hino que fala isso? Graça é isso. Graça é um Deus que é bom mesmo que você seja mau. Graça é um Deus que não é por meritocracia. Você não mereceu. Quem entende a graça de Deus não diz assim: eu orei, a minha fé. Sua fé é nada, aquele que fez foi Deus. Se Deus usou a sua fé, Ele usou porque Ele quis usar, porque Ele não precisa da tua fé, Ele é Deus. Então você não manipula Deus. Tem uma história que se conta na Bíblia Sagrada, em que Paulo e Barnabé, eles foram numa cidade, de uma região habitada por gregos, mas hoje é na Turquia, mas era habitada por gregos ali na Licaônia. Tinha uma cidade chamada Listra, e Paulo e Barnabé, pregando naquela cidade, realizaram milagres. E o povo, ao ver os milagres, começaram a achar que Paulo e Barnabé eram deuses. E trouxeram oferendas para Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé viram isso, coloca para mim o texto, por favor, Atos 14. Em Atos 14 nos narra esse trecho. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas, é sinal de protesto, é uma parte de cima da roupa que ele rasga assim, não fica nu, é apenas um sinal de protesto. Rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Olha a última frase: nós também somos humanos como vocês. Vamos colocar na nossa linguagem aqui: nós é gente.
Se alguma coisa aconteceu, foi pura graça de Deus, e não tem nada não. Eu não sou milagreiro, eu não sou mágico, eu não sou todo-poderoso, eu não sou o homem cheio de dons e poderes, sabe, raios, relâmpagos e trovões, nada disso. Vamos acordar, isso não existe. Paulo e Barnabé não eram assim. Por que pastor hoje em dia tem que ser assim, meu Deus do céu? Falo isso com meus amigos pastores. Cara, desce desse palanque que você se colocou, porque você não é tudo isso aí não. Tem cara que parece que ele se julga maior do que ele é, então ele acha que ele é o cara. Então ele chega assim, e no púlpito, tudo ele manda, ele ordena, ele faz, e ele olha assim, você lá, receba! E joga, e a pessoa cai, ele... Tudo para a glória de Deus, aleluia. Para. Eu estava hospedado numa capital aqui do Brasil, e eu liguei a televisão lá no hotel, nos programas evangélicos, para dar uma olhada como é que é a coisa por lá. E é pior do que aqui. E aí começa lá um programa de televisão, e vem aquela musicona de fundo tocando. A voz do locutor, sabe, parece voz de dublê de Deus em filme, né? E aí tinha uma luz atrás do cara, que ele ia aproximando assim da tela, você não via, só via a silhueta do indivíduo, né? E a voz dizendo, quem é ele? Não sabemos. De onde vem? Nós não sabemos. Mas este é, e aí a música, o homem que desafia o diabo. Diante dele, os demônios correm, as doenças saem. Missionário, e eu não vou falar o nome. Quanta criancice. Não é? Os caras se julgam as meninas superpoderosas, né? Não é verdade? Meu Deus, meu Deus. E Paulo e Barnabé falam, nós é gente. Nós não somos isso. Então eu estou vendo que falta um pouco desse lado humano nesse movimento hoje na igreja. Falta esse aspecto humano. Os líderes querem parecer que são super-homens, e o pior é que o povo quer isso. Que tem gente que paga para isso, tem gente que acredita dessa maneira. Paulo enfrentava esse problema nos tempos dele. Lá em Corinto, chegaram outros pregadores lá em Corinto, e eles eram os superpoderosos. O que aconteceu lá em Corinto? Começaram a não querer mais receber Paulo, apóstolo, para pregar. Na igreja que ele mesmo fundou. E olha o que os caras disseram, em 2 Coríntios 10:10, eles falando, Paulo narrando, vocês me dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Vamos colocar em outra linguagem? Paulo não faz pirotecnia espiritual, é fraquinho a pregação dele. Esse pessoal está querendo, como se fosse no dia de hoje, gosta daquele pregador que chega assim, sabe, brigando, babando. Escuta aqui, meu irmão! Escuta aqui, meu irmão! E vai para frente da TV aqui, ó. Aqui tem homem de Deus, está sabendo? O que é isso? Pastor Ratinho agora, sabe? O povo quer isso. O povo de Corinto queria isso. E Paulo está dizendo, eu não sou desses. E Paulo estava na dele, Paulo estava tão consciente que ele falou, e eu não me sinto inferior a esses super-homens, esses super-apóstolos. Paulo falava isso. Aliás, 2 Coríntios 11, versículos 5 e 6, diz isso, todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super-apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, eu tenho conhecimento. Paulo, em outras palavras, está falando, me julgue, não pela minha pirotecnia, não pelo meu teatro, me julgue pela minha palavra. Se o que eu falo é ou não palavra de Deus. Essa era a confiança de Paulo apóstolo. Ele sabia em que ele tinha crido e o que ele estava pregando. Outro texto da palavra de Deus, que não está aqui hoje nas telas, mas ele dizia assim, eu não ando como muitos outros mercadejando a palavra de Deus.
Eu falo diante de Deus com toda sinceridade. A palavra sinceridade ali é sem máscara. Não sou mascarado quando eu falo com vocês. É isso que Paulo está falando ali aos Coríntios. Para mim, esse jeitão de ser cristão hoje tira de nós a nossa humanidade. Faz com que a gente pareça super-herói e super-homem. E isso torna a gente esquisito, portanto, em descrédito. Por isso que muita gente não acredita na igreja. Muita gente não acredita. Vamos olhar também alguns conselhos para a gente entender. Um deles é que essa super espiritualidade é falsa. É falsa. Então desconfie desses cristãos que passam por aí enganando pessoas, como se eles fossem assim, os caras que nunca passam por problema nenhum. O cara tem revelação para tudo. É anjo que fala com ele aqui, é anjo para lá. Você fala com ele, ele, estou sentindo algo, estou sentindo, não estou sentindo nada, né? Mas fica numa tal de revelação para cá, de revelação para lá, como se tivesse anjo como secretário o dia inteiro. Sabe assim, o cara é quase a quarta pessoa da Trindade já, né? Não acredite. Pergunta para a mulher dele, para o filho dele, se ele é assim dentro de casa. Né? Então, essa super espiritualidade é um engano. É um engano. Nós é gente. Entendeu? A gente passa pelos mesmos problemas que qualquer outra pessoa passa. Você acha que porque a gente é pastor não passa por problema? Que a gente não sofre doença? Que a gente não sofre nenhum problema? Jesus disse que a chuva cai sobre maus e bons. Todo mundo passa problema. Alguns anos atrás, eu me lembro de um espanto de uma pessoa, e o que mais me espanta é que o cara era médico. E se espantou porque ele era criado nessas doutrinas, e aí a minha esposa estava contando que ela estava sendo tratada do câncer. E aí o cara se assustou. Como assim? Peraí, não entendi. Como assim? Mas é pastor. Até deu cargo para ela que ela não tem. Ela é pastora. Ela não é pastora, né? Mas na cabeça dele era. E ele falando assim, como? Como é que Deus vai deixar você ter câncer e tudo mais? Em outras palavras, ele estava decepcionado, estava achando assim, vocês não têm fé então. Nós é gente. Nós é gente. Graças a Deus foi gracioso com a gente. Não foi a nossa fé que trouxe nenhuma cura, foi a pura graça de Deus, que através de médicos e tratamento médico, depois de 10 anos de tratamento, está completamente curada. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Mas deixa-me falar uma coisa para você. Essa super espiritualidade, esse lado intocável, não, eu quero ser um cristão super poderoso. Cara, procura outra religião, porque Jesus não era assim. Você vê na Bíblia Epafrodito que estava doente. Paulo recomenda para a igreja como sendo um homem de Deus. Foi por causa do ministério que ele teve aquela estafa, aquele estresse dele. Você vê Eliseu, que foi um grande profeta e que morreu doente. O fato da pessoa estar ou não doente não é falta de fé. Simplesmente a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que o tempo e o acaso acontecem com todos. Nesses meios, a depressão é zombada. Se você está deprimido, você vai lá só se for para pedir oração, porque se você abrir o coração e dizer que você está passando por depressão, vão falar que isso é falta de Deus na vida. Isso é falta de Deus. Por isso que está esse vazio aí. Como se a pessoa tivesse culpa de estar triste, culpa de estar se sentindo mal, como se ela tivesse culpa de estar tendo um problema mental, emocional ou até físico. Como se ela fosse culpada. Já não basta a doença que a pessoa está enfrentando, ainda fica esse peso da religião em cima. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você está passando por um período de depressão, está um momento difícil na tua vida, vem para cá, nós vamos te abraçar, chorar junto, orar junto, entendemos você, entendemos o teu caminho, e vamos te dizer, Deus vai levantar você ainda, meu irmão, Deus vai ajudar você a passar esse momento da tua vida, mas isso não é falta de fé não, querido. Você é um querido de Deus. É um momento que você está passando. Paulo passava por medo.
Como assim? Paulo, apóstolo, grande? Pois é. Segundo aos Coríntios 7:5 diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Paulo teve medo. Olha Jesus, Marcos 14 diz, Jesus falando, minha alma está profundamente triste. Uma outra versão diz, angustiado até a morte. Profundamente triste, numa tristeza mortal. Em João 11 ainda fala, Jesus chorou. Por quê? Porque o verbo se fez carne, o homem, Deus virou gente. Jesus era humano entre nós, por isso que Ele entende nossas orações, porque Ele foi tentado e passou por tudo que a gente passa, até tristeza, até angústia e até choro, Ele passou. Então quando alguém chega assim para você e fala, que isso homem, seja forte, vamos lá mulher, se levanta, você é uma mulher de fé, querido, gente de fé, como Jesus também chora, também passa por momentos difíceis. Então, isso não é sinal de que você está longe de Deus, não. Talvez até seja um sinal de que você está muito perto dEle. Você está correndo para Ele, nesse desespero que a gente sabe que essa vida é muito difícil e a gente só consegue enfrentar essa vida com Deus do nosso lado. A gente precisa. A espiritualidade cristã, ela não elimina o sofrimento, porque ela não elimina a humanidade que está em nós. Todo mundo passa por isso. Você vai ter aquele medinho de não passar na prova, aquela tristeza de que alguma coisa não saiu como a gente esperava. A fé é assim, a vida é assim. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz, nós temos esse tesouro, que é Cristo, a eternidade, em vasos de barro. Então, esse vaso de barro sou eu e você, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Não lembra Paulo falando do espinho na carne dele, que talvez fosse um problema nas vistas? Provável isso, por causa das grandes letras que ele escreveu, a dificuldade para ele ler e escrever. Um homem que orava pelos outros, os outros eram curados e ele mesmo não. E aí? Ele entendia isso, que era para deixá-lo humilde, para ele não se orgulhar. Então nós somos esse vaso de barro. Em João 20:19 diz assim, Jesus pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Eu gosto do lado gostoso como essa narrativa mostra Jesus no meio deles. Nota, o texto não fala assim, e uma nuvem de fumaça entrou na casa. Anjos cantaram, oh! E aí Jesus entra, né? Meio centímetro acima do chão. Não tem nada disso. Jesus entrou no meio deles, abraçou os caras e falou, paz seja com vocês, eu estou aqui. Valeu, galera. Esse era Jesus no meio deles. Então, eu creio que vai fazer uma grande diferença para o mundo ouvir o Evangelho, se os cristãos renunciassem a essa super espiritualidade aparente e fossem viver a espiritualidade de Jesus, que é santa, normal, bonita, acessível, como diz o texto, no meio das pessoas. É isso. O sofrimento também, qualquer um de nós já passou por momentos difíceis na vida, e às vezes a gente se pergunta, o que eu fiz de errado? Porque aconteceu um acidente com você, alguém fala, você abriu porta. Tem alguma brecha na tua vida? Quer jogar? O cara capotou o carro e não foi por culpa dele. O outro que bebeu, atravessou a pista, bateu no carro dele, ele capota, quase morre, dá perda total no carro, e alguém ainda chega com peso em cima e fala assim, né? Você abriu brecha, irmão? Estou sentindo, estou revelando. É brecha. Aí o cara fica pesquisando na vida dele. O que foi que eu fiz? E cá entre nós, encontra 10 coisas que fez, né? Ou você não encontraria também? Vamos lá. Se alguém chega sempre para você e diz, Deus está me revelando o teu pecado. Você já começa a pedir perdão. Senhor, me perdoa disso, me perdoa daquilo. Você vai lembrar um monte. Não é? Agora, o que a gente não percebe é que a vida tem surpresas para a gente. Mateus capítulo 5, Jesus faz, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. As coisas boas ou ruins acontecem com todos. A enchente que encheu a casa do vizinho, encheu a tua também. Qual que é a diferença? A diferença são as nossas raízes, ou nosso alicerce. Na parábola que Jesus conta das duas casas, uma tinha alicerce, a outra não. Veio a tempestade, veio chuva sobre as duas, uma caiu, a outra não. O que fez a diferença? O alicerce, a fé daquela pessoa.
6 de janeiro de 1974, minha casa foi inundada, 1,5 metro de água. Eu era criança, precisei ficar em cima da mesa da sala, vendo tudo sendo levado embora, meus brinquedos, tá indo embora, tal, aquela coisa toda. Perdemos tudo, perdemos colchão, perdemos tudo lá. Destelhou, foi tempestade, enchente, aquelas coisas todas que aconteceram. E meu pai reúne a família, depois tinha passado a tempestade, mas a água não tinha baixado ainda, que levou horas para baixar aquela água, e muitas horas, até madrugada fora. E meu pai chega assim, reúne toda a família, eu me lembro, eu ainda estava em cima da mesa, e ele olha assim para a gente e fala: tudo de mais precioso que nós temos, nós não perdemos, está aqui. Nossa família. As coisas que nós perdemos, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos servir a Deus da mesma maneira. Que homem, isso é fé, isso é fé. Isso é gente com fundamento. Veio enchente, mas não carregou a fé desse homem. Continuou firme no Senhor. Isso é fé. A Bíblia diz, Salmo 92, versículo 12, o justo florescerá como a palmeira. A palmeira, ela suporta grandes vendavais, você nota isso no Nordeste brasileiro. Note que não fala que nós floresceremos como o pinheiro. O pinheiro é alto, forte, mas se vier uma tempestade, ele dobra e quebra. A palmeira não, parece que ela foi vencida, parece que foi derrotada, chega a dobrar lá embaixo, mas passou a tempestade, meu querido, ela ó, volta de novo. Tem algo nela chamado resiliência, que é aquilo que faz você voltar no estado que estava antes. E isso tem dentro de você também, meu irmão. Você pode passar por tribulação, você pode passar pelo vale da sombra e da morte, mas você vai passar, você não vai ficar nele. Você pode passar por situações difíceis na sua vida. A Bíblia diz em Salmo 34, 19, o justo passa por muitas adversidades. Vou ficar primeiro nessa primeira frase. Passa, meu irmão, não fica nela. Você não vai morrer no meio da adversidade. Você vai passar por ela. Mas tem mais. Mas o Senhor o livra de todas. É isso que vai acontecer na minha vida e na tua vida. A gente enfrenta, sim, situações difíceis. Mas Deus é aquele que nos livra. Deus é aquele que nos livra. Às vezes nós somos tentados a pensar, eu não sei porque isso está acontecendo comigo, eu sempre fui tão certinho, mas a resposta, na verdade, é porque você está vivo, meu querido. Isso vem sobre todo mundo, vem sobre maus, vem sobre bons, vem sobre justos, vem sobre injustos. Situações financeiras acontecem, dificuldades com todos. Talvez você esteja meio para baixo nesse tempo, talvez a tempestade esteja feia para o teu lado, mas eu preciso te dizer que você não vai ficar assim, você vai se levantar. Deus colocou essa resiliência em você, e você ainda vai ficar melhor do que você era antes, porque você vai aprofundar suas raízes, você vai se firmar ainda mais em Deus, você vai falar, se eu passei por aquela, agora eu enfrento qualquer outra, porque é isso que você vai ver na sua vida. Você vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Eu quero terminar e eu convido você para ficar em pé comigo. Meu irmão, não desista de viver só porque você não passou naquele concurso que você tanto queria. Não desista de viver somente porque a pessoa que você ama não te ama mais. Não desista de viver porque você foi mandado embora, porque na crise financeira um monte de gente é atingida. Mas Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega. Então, confie que Deus vai dar um tempo novo na tua vida. Confia que vem um novo dia. Jesus falou isso num contexto, eu vou falar um texto que Jesus cita. Jesus fala num contexto falando sobre ansiedade, sobre preocupações. E ele diz assim, em Mateus 6,34, ele fala, portanto, não se preocupem com amanhã. Note a expressão, preocupem. Não se ocupe previamente com uma coisa que não aconteceu. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará seus próprios problemas, suas próprias preocupações. E ele continua, basta para cada dia o seu próprio mal. Vença um leão por dia. É uma batalha por dia para a gente. E você consegue.
Às vezes a gente chega assim, eu tenho tanta coisa para resolver. Põe tudo no papel, começa uma de cada vez. E vai lá, vai vencendo uma por uma. Então, você precisa aprender a não levar as preocupações de hoje para amanhã. Você sabe aquele calendário que tem um monte de número assim, que a gente vai virando as folhinhas? Então, aprenda a virar os dias no calendário da sua vida também. Vira, esse dia já passou. Isso aqui também já passou. E também não fica olhando lá, quais são os próximos? Deixa, calma, eles vão chegar. Eles vão chegar. Não fica ansioso pelo dia de amanhã. Viva o dia de hoje. É hoje que você está vivo. É hoje que você está com essa experiência com Deus. Então, vai viver com Deus. Amém? Vai viver com Deus. Tem muito ainda para você experimentar com Deus. Tem muita coisa boa. Confie em Deus. Você não precisa de intermediários, de feiticeiros entre você e Deus. Você não precisa disso. Você não precisa de um homem tal, cheio dos poderes e power tal, para poder te interceder por você, para Deus. Ora você, Deus ouve você. O cara que está te ensinando hoje é tão humano quanto você. Deus ouve a minha oração tanto quanto a tua. Deus não tem filho predileto não, meu irmão. Tá? Não existe carteirinha para furar fila diante de Deus, não. Não tem isso não. Tá? Então, aliás, nem tem fila para Deus. Deus te ouve. Fala com Ele. Por isso, vamos falar com Ele agora? Vamos orar agora nesse momento? Vamos orar junto? Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, cuida de mim e dos meus irmãos. Nessa caminhada da vida, nós precisamos do Senhor. O Senhor é nossa segurança. Nossos olhos são colocados no Senhor. É do Senhor que vem o nosso socorro. O Senhor é socorro bem presente na angústia, bem presente na tribulação. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, Senhor, nossos olhos estão postos em Ti, então nós não temeremos mal algum. O Senhor está conosco, o Senhor nos basta. O Senhor é nosso pastor, não teremos falta de nada, Senhor. Nós temos certeza que a Tua bondade e a Tua misericórdia hão de nos acompanhar e nos seguir todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Tua palavra é verdade na nossa vida, Senhor. Tua palavra é suficiente para nós, Senhor. Obrigado por ministrar Tua palavra ao nosso coração aqui nessa noite. Guarda a minha vida, guarda a vida dos meus irmãos, leva-nos em paz para nossas casas. Oro pelos meus irmãos que estarão ouvindo essa palavra daqui a alguns dias ainda. Gente que está nos ouvindo nesse momento, toca-lhes nas suas vidas, dê-lhes a paz que precisam, que eles sintam a segurança de estarem com um Deus como o Senhor ao seu lado, nesse dia em que eles precisavam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, recebe nossa adoração e nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém, amém e amém. Ao nosso Deus, seja o nosso louvor, a nossa admiração. Para Ele a nossa alegria. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.